Número legal de vereadores. Declaro aberta a segunda sessão ordinária de 2025. Neste dia 10 de fevereiro de 2025, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando aos demais presentes para que, se puderem, manter-se em pé para fazermos uma reflexão divina pelo vereador João Paulo. Boa noite a todos. Efésios 6:10. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Palavra da salvação. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo aos preceitos regimentais, solicita que faça a leitura da pauta 004-2025 a primeira secretária vereadora Vitória Sudério do Prado. Boa noite. Apresentação da sessão 5 de 2025. Memória da segunda sessão ordinária da 5ª reunião anual. Primeiro ano legislativo, 18ª legislatura. Pequeno expediente. Correspondências recebidas. Ofício GP 031, 033, 034 de 2025, da Prefeitura Municipal através do Executivo Municipal. Mensagem que encaminha o projeto de lei ordinária do Executivo de número 6 de 2025. Proposições. Matérias para as deliberações plenárias. Artigo 156 do Regimento Interno. 122.1 do Legislativo Municipal. Projeto de lei ordinária do Legislativo 3 de 2025. Autoria Fábio Augusto Valério. Súmula dispõe sobre a regulamentação do serviço de táxi. Indicação 2 de 2025. Autoria Fábio Augusto Valério. Indica a criação de normativa para a possibilidade de escolha da turma, sala de aula pelos professores municipais. Indicação 3 de 2025. Autoria João Paulo da Silva Lopes. Indica a alteração do Código Tributário Municipal, criar o IPTU verde, com a concessão de desconto aos contribuintes que contribuam com o meio ambiente. Projeto de resolução do Legislativo 8 de 2025. Autoria de mesa diretora. Altera o regimento interno e dá outras providências. Projeto de resolução do Legislativo 9 de 2025. Autoria da mesa diretora. Altera a resolução número 35 de 2021 e dá outras providências. Diversas outras, nada constou. Do Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo. De autoria Executivo Municipal, súmula estabelece a aprovação do loteamento residencial denominado Portal das Ilhas e dá outras providências. Atas das sessões anteriores, ata e audiovisual da primeira sessão ordinária de 2025. Matérias em tramitações. Aguardando o parecer das comissões. Projeto de lei ordinária do Executivo, de autoria Executivo Municipal. Súmula altera o dispositivo da Lei número 2.565, de 16 de agosto de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo, de autoria do Executivo Municipal. Súmula cria vagas para cargos efetivos do quadro geral de cargos da administração direta. LC 25 de 2010 e dá outras providências. Recepções. Ordem do dia. Despacho do presidente. Indicação 2 de 2025, autoria Fábio Augusto Valério, indica a criação de normativa para a possibilidade de escolha da turma sala de aula pelos professores municipais. Indicação 3 de 2025, autoria João Paulo da Silva Lopes, indica a alteração do Código Tributário Municipal, criar o IPTU verde com a concessão de desconto aos contribuintes que contribuam com o meio ambiente.
Discussão, votação única. Artigo 184, inciso 3 do Regimento Interno. Projeto de lei Discussão de votação única. Projeto de lei ordinária do Legislativo. Autoria, mesa diretora. Súmula. Altera a Lei Municipal 1948 de 2017 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária do Executivo, de autoria Executivo Municipal. Súmula. Estabelece o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do município de Sertaneja para o exercício de 2025 e dá outras providências. Grande expediente. Explicações pessoais, considerações finais. Senhoras e senhores vereadores, informo ao plenário e especialmente às comissões permanentes de que, igualmente, conforme determina o artigo 20, item 2, alínea C, item 4, alínea C, artigo 68 e artigo 71 do Regimento Interno, as matérias para deliberação protocoladas e inscritas no objeto de deliberação plenária desta pauta e lidas no pequeno expediente e que não forem inseridas nesta ordem do dia, ficam automaticamente despachadas para as comissões permanentes de atribuições pertinentes e outros departamentos competentes para análise e emissão dos devidos pareceres, obedecendo sempre aos prazos regimentais determinados. Informo também que as matérias lidas neste expediente estarão à disposição dos senhores e senhoras vereadores e aos demais cidadãos na Secretaria Legislativa e nos meios de publicidade e comunicação da Casa. Em votação, a ata escrita e audiovisual da segunda sessão ordinária de 2025. Se não houver manifestações, a referida ata está aprovada. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a ordem do dia. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno e artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicita a verificação de quórum pelo segundo secretário, vereador Cornélio Nogueira Neto. Cornélio Nogueira Neto, presente. Fábio Augusto Valério. Presente. João Paulo da Silva Lopes. Presente. Josué da Silva Santos. Presente. Maria Aparecida Rosa. Presente. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Presente. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Presente. Valdecir Carlos Martins. Presente. Vitória Sudera do Prado. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Despacho do presidente, indicação 002/2025, autoria Fábio Augusto Valério, indica a criação de normativa para a possibilidade de escolha da turma sala de aula pelos professores municipais. Palavra está aberta aos vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Palavra está com o vereador Fábio Valério. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a quem nos acompanha, quem está aqui. Senhor presidente, essa matéria é simples e a gente com essa matéria visa melhorar a qualidade do ensino na sala de aula e dar a oportunidade do professor que tem mais tempo de serviço escolher o seu local de trabalho. Para ser mais claro, no Estado já é assim. Então, quando a professora tem um maior tempo de serviço, não tem atestado médico, então ela tem a prioridade de escolha. E eu acho que o município tinha que ser do mesmo jeito. Uma que você tira aquela apreensão do professor, que não sabe aonde que ele vai trabalhar no ano seguinte, e aonde você favorece os alunos. Você favorece os alunos da seguinte maneira. Tem professor que prefere a alfabetização. E tem professor que ele se identifica mais com as séries finais, certo? Então, quando a pessoa ela tem a possibilidade de escolha, assim como é no Estado, quem se identifica mais com a alfabetização, com certeza ela vai pegar a alfabetização. O rendimento dela vai ser maior, porque ela está trabalhando naquilo que ela gosta, e o rendimento para o aluno, a aceitação do aluno pegar, aprender a matéria também, porque ela está fazendo, diferentemente daquelas professoras que preferem as séries finais, que ela não é do gosto dela, não que ela não saiba, claro, não é do gosto dela alfabetizar. Então ela se dá melhor
né? Ela vai render mais, vai produzir mais estando trabalhando na série que ela se identifica mais. Então, essa é a matéria, esse é o projeto para que seja incluído, e a gente espera que o prefeito olhe com carinho, né, nessa demanda. Hoje, quem está com mais tempo de serviço, desde que tenha cumprido as regras, né, atestado médico, tal, vai ter a prioridade de escolha, né? E quem hoje não tem a prioridade que começou agora, nos anos seguintes, daqui 10, 15, 20 anos, ele vai ter a preferência. Então, seria nesse sentido, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Galego. Boa noite, vereadores, vereadoras, amigos que nos acompanham aqui pelo site da Câmara, pelo Facebook e YouTube, amigos aqui presentes, Simone, o Anderson, o Maicon. Eu sou também favorável a essa indicação do nobre vereador Fábio Valério. Vendo em vista que já tem uma lei municipal onde fala que o professor ele pode escolher a escola, não a sala de aula, mas a escola, né? E eu acho que seria importante, porque o aluno, seja do primeiro, do segundo, terceiro ano, do quarto, ele também se identifica com o professor ou com a professora. Então, na minha visão, eu acho que essa indicação do nobre vereador, ela é uma indicação importante. Porque como já tem a lei municipal, eu acho que, né, só cumprir a lei municipal, porque se o professor vai ficar a critério do professor. Se ele não quiser ficar na escola, tudo bem, ele não quis. Mas se ele quiser ficar naquela escola municipal, eu acho muito importante. Porque é um ambiente de trabalho onde o professor já se identifica, onde o aluno também se identifica com o professor. O nosso presidente aqui é professor, e eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, eu acho que ele concorda também, porque o aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano, ele acostuma com os professores. Porque, na verdade, eu sempre falei em eventos, o professor, muitas vezes, é o segundo pai e mãe dos nossos filhos. Talvez fica mais tempo com nossos filhos do que nós mesmos. Então, nobre vereador, eu sou a favor dessa indicação, e com certeza o prefeito municipal, Samuel, junto com o seu vice, sua equipe, com certeza vai estar analisando para que seja feito o melhor. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua aberta. Também gostaria de comentar a respeito dessa indicação. Dizer, vereador Fábio Valério, que é importante, porque o profissional da educação ele passaria a ter direito de escolher a turma onde realmente se adapta melhor. E eu digo o seguinte, nós já estamos alcançando alguns avanços. Na escolha dos novos diretores, já foi aplicada uma lei federal, onde estaria nas direções de escola aquele que fizesse uma prova e que tivesse condições de ser diretor de escola. E é um avanço, porque não fica condicionado somente à indicação do prefeito. Não fica uma coisa que pareça que já está tudo certo. A prova ela vai dizer, olha, esse camarada aqui tem competência para estar na direção. E isso é uma boa até para o diretor, porque o diretor ele está ali sabendo que ele está ali pela competência dele. Porque ele realizou uma prova, porque ele tem condições de assumir uma direção de escola. E eu penso até mais um pouquinho, viu, Fábio? Eu penso que nós, e estou analisando isso, já vi que outras câmaras têm, porque eu costumo brincar com os meus alunos, Galego, que a cabeça não é só para pôr boné e laço, é para pensar. E eu estou pensando seriamente em criar aqui na Câmara uma comissão, além das 3 comissões que a gente tem, a comissão de educação. Porque é um tema sensível para o nosso município, um tema que nós temos que nos aprofundar sempre, e com essa comissão a gente estaria mais próximo dos professores, de toda a comunidade escolar, dos nossos alunos, porque é uma profissão importante. A gente se preocupa tantas vezes com outras coisas que acontecem, e na verdade o futuro do nosso país e o futuro da nossa cidade está dentro das escolas e a gente nem sabe o que acontece no chão da sala de aula. Então nós precisamos nos aprofundar, não basta só cobrar o professor.
Você não tem como cobrar um professor se você não sabe qual que é a atuação dele e qual que é o trabalho dele. Então a gente tem que saber o que está acontecendo na sala de aula, saber o que está acontecendo com os nossos professores. E não é só porque sou professor, é porque sou um funcionário público e sei o que os professores e mais ainda o que os nossos alunos precisam. Então tudo que for de avanço, tudo que for de melhoria para a educação e para as outras áreas, a gente vai estar sempre discutindo e buscando a melhor possibilidade. É só. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? A indicação está deferida, senhor vereador. Indicação 003/2025, de autoria do vereador João Paulo da Silva Lopes, indica a alteração do Código Tributário Municipal para criar o IPTU verde com a concessão de desconto aos contribuintes que contribuam com o meio ambiente. Palavra está aberta aos vereadores. Peço a palavra, vou fazer uso da palavra. É o seguinte, gente, esse IPTU verde eu vi lá na cidade de Maringá. Como que funciona esse IPTU verde? Aquelas pessoas que têm compromisso com o meio ambiente, porque hoje a gente está vendo a situação como que está. Hoje até a vereadora Vitória passou por um momento difícil lá, num temporal que deu na ilha, e a gente tem visto que esses temporais estão cada dia pior. A gente tem visto que a cada dia as coisas estão indo por um caminho que daqui a pouco não tem mais retorno. E o que seria esse IPTU verde? Aquelas pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente, que tem na sua casa árvores, que tem na sua casa captação de água, porque tem gente que reutiliza a água da chuva, o reuso da água das chuvas, que reutiliza a água da máquina, que faz esse trabalho para o meio ambiente, que também tem a Maria na casa dela a placa de energia solar, que daí a gente deixaria de utilizar a energia suja e passaria a utilizar uma energia renovável. Até tem um estudo, Mike, que Sertaneja é um dos melhores pontos no Brasil para energia solar. Então a gente tem que olhar para esse desenvolvimento, tem que olhar para isso, porque isso é importante. E essas pessoas que têm esse compromisso com o meio ambiente teriam um desconto progressivo no seu IPTU. E esse desconto, a gente, com essas pessoas que estão com essas práticas, a gente poderia levar essa prática a mais pessoas, Cornelinho. E assim essas pessoas irem transformando a nossa cidade numa cidade verde, Joel. Até porque já tem muitas dessas cidades no Brasil que também tem incentivo fiscal, Vitória. Tem programas do governo que beneficia essas cidades que têm pensamento no verde, viu, Thales? Então a gente tem pensado nisso, nós estamos aqui para trazer esses pensamentos, esses projetos, mas isso é de competência exclusiva do Executivo. Eu só posso indicar, porque isso aí compete ao prefeito fazer o estudo, fazer a análise, e não precisa ser para o ano que vem, mas que a gente possa mudar a nossa consciência e pensar numa cidade cada vez mais progressista e cada vez mais com pensamento ambiental. É só. A palavra continua aberta? Peço a palavra. A palavra está com o vereador Galego. Eu concordo com a indicação do nosso presidente. Acho muito importante, porque quando se fala em meio ambiente, a gente tem que se preocupar muito. Sabemos que não só o Brasil, mas o mundo, né, se não se preocupar com esse meio ambiente, talvez nós aqui, nós não vamos estar daqui 30, 40, 50 anos. Mas nossos netos, nossos bisnetos estarão aqui. E quem vai sofrer a consequência, com certeza, é eles. Eu até pego uma carona, senhor presidente João Paulo, nessa indicação. Eu acredito que nas escolas também seria muito importante projetos onde incentivasse as crianças. Porque a gente sabe que uma criança ela tem o poder de mudar um pensamento de um pai, de uma mãe. Então eu acredito que deveria ter, eu acredito que já tem alguns projetos, mas mais projetos nas escolas, né, ensinando, incentivando as crianças a cuidar do meio ambiente, de plantar uma árvore. Eu acho que é muito importante isso aí, porque com certeza essas crianças é o futuro do Brasil.
é o futuro do nosso Brasil. E com certeza, quando uma criança chega num pai ou numa mãe e fala, vamos plantar uma plantinha, vamos cuidar, vamos regar, com certeza o adulto ele fica cativado por isso. Então, essa indicação para mim é uma indicação legal, importante, sou totalmente favorável, mas também nas escolas, fazer mais projetos incentivando o meio ambiente. Seria isso, senhor presidente. A palavra ainda continua aberta. Vereador Galego, na Escola Luiz Valério, onde eu estou hoje, nós temos um projeto de horta, de cuidado com a dona Cecília Tosini, esposa do senhor Fernando Tosini, que ela vai lá sempre ajudar os nossos alunos. Tem uma horta bonita lá, preparada por ela e pelos nossos alunos. Então, é um projeto que deveria se expandir também para as outras escolas. Então, a indicação 003/2025, de autoria do vereador João Paulo da Silva Lopes, está deferida. Assim como dispõe os artigos 78, 211, 213 e 214 do regimento interno desta Casa, solicito a manifestação verbal das comissões CCJ, CFO e CPG, conforme o artigo 162 do regimento interno, para expor os pareceres verbais sobre os projetos de lei ordinário complementares do Executivo número 004, quanto à tramitação, ficando ao douto plenário a apreciação quanto ao mérito destas matérias. Peço parecer da CCJ, vereador Galego. Senhor presidente, a CCJ se reuniu junto com os membros Vitória, vereadora Tales, e é favorável à tramitação dos projetos. Peço parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Mike Andrade. Senhor presidente, boa noite a todos presentes. A comissão é favorável, senhor presidente. Peço parecer da Comissão de Políticas Gerais, vereador Cornélio Nogueira Neto. Boa noite a todos. Também estive reunido com o vereador Fábio Valera, a vereadora Maria, e somos também favoráveis à tramitação desses projetos, senhor presidente. Então vamos às discussões e votações. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo PLOL 002/2025, autoria, mesa diretora, súmula, altera a Lei Municipal 1948/2017 e dá outras providências. A palavra está aberta aos vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto 002/2025. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Thales Gerdulho Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Sudero do Prado. Sim. Senhor presidente, o projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária PLOE 004/2025, de autoria do Executivo Municipal, estabelece o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias do município de Sertaneja para o exercício de 2025 e dá outras providências. A palavra está com os vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Senhor presidente, vejo que mais um avanço aí da nossa nova administração. Parabenizar aí o prefeito Samuel do Prado por estar olhando para o servidor, por estar olhando para os nossos agentes. Já é uma luta antiga, já é uma solicitação que eles vinham fazendo há vários tempos e super justo e louvável. Eles prestam um serviço de qualidade para o nosso município e cabe aí o reconhecimento. Era só, senhor presidente. A palavra continua aberta. Não havendo quem queira discutir. Eu peço a palavra. Palavra com o vereador Galego. Esse projeto, né? Esse projeto ele vem pela lei federal, onde o piso é de 2 salários mínimos, né? Eu acredito que no nosso município, se eu não estou equivocado, já o pessoal já ganha mais que 2 salários mínimos, né? 2. A lei federal estabelece 2 salários mínimos, né? Não pode ser menos que 2 salários. Então, esse projeto ele vem para se adequar.
Eu acho que, não sei se alguns ganham um pouco mais que 2 salários, ou ninguém ganha. O salário base. Mas eu acredito que deve ter algum funcionário que até ganha um pouco mais que o salário base. Seria muito importante se estivesse ganhando, né? Muito bom. Mas esse projeto ele vem para isso. Ele vem para acompanhar a lei federal. A lei federal fala que tem que ser no mínimo 2 salários mínimos, e esse projeto subiu para essa casa para isso aí. Seria só, senhor presidente. Palavra continua aberta aos vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o projeto 004/2025. Cornélio Nogueira Neto, sim. Fábio Augusto Valério. Sim. Josué da Silva Santos. Sim. Maria Aparecida Rosa. Sim. Mike da Fé Mascarenhas Andrade. Sim. Carlos Gedúlio Serafim Tavares. Sim. Valdecir Carlos Martins. Sim. Vitória Suder do Prado. Sim. Está aprovado por unanimidade o projeto, senhor presidente. Segunda discussão, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Vereador Galego inscrito por 10 minutos, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. Falcão Dourado acabou de chegar. Agradecer a sua presença. Hoje que me traz essa tribuna aqui mais uma vez, a gente visitando o município, conversando com as pessoas, e eu fui questionado sobre... Vocês vão lembrar agora do que eu vou falar. Antigamente tinha aquelas Margarida, que fazia limpeza nos conjuntos, que tinha os carrinhos, e perguntaram para mim se seria possível voltar, né, as senhoras, né, com essa limpeza. E eu falei que tudo é conversando, né, tudo é estudando que pode chegar em algum lugar. E então eu gostaria, né, de nesse momento de poder amanhã sentar. O prefeito não se encontra em Curitiba, né, mas ou com o vice ou com o secretário, para ver o que é possível, se é possível, se não é, porque cabe ao executivo. Mas eu acho que seria importante ter essas pessoas que faziam essas limpezas no conjunto, porque me questionaram sobre a cobrança do IPTU, que vem essa cobrança da limpeza, né? E eu falei, né, a gente é vereador, o que tiver dentro da lei, o que a gente puder fazer, com certeza a gente vai estar estudando. Mas eu sei que tudo isso é com diálogo, é conversando. A gente sabe que a administração começou agora, não é fácil ser um administrador, não é fácil ser um prefeito. A gente, para cuidar da casa da gente, já não é muito fácil. Agora você imagina cuidar aí de 2.800, 3.000 casas no município, que deve ter hoje entre Paranagy e Sertanejo. Então a gente sabe que não é fácil, até colocar a casa em ordem vai algum tempo. Mas tudo é possível quando se quer. Tudo é possível quando tem força, vontade e garra. E eu acredito nessa administração, eu acredito nessa equipe. Sei que as coisas podem acontecer. E com certeza essa administração ela tem essa vontade. E com certeza vai ter todo o apoio, não só meu, como de todos os vereadores. Semana passada também a gente entrou com o Vale Alimentação, um pedido, né, do Vale Alimentação, e conversei com bastante funcionários, perguntaram para mim se ia acontecer, se não ia. Cabe agora ao executivo, né, se vai acontecer ou não vai, porque o vereador não pode fazer nenhum projeto que dê gasto ao município, cabe ao executivo, mas eu gostaria muito que fosse estudado e, se possível, dado esse vale alimentação aos nossos funcionários, porque sei sim que vai fazer uma diferença muito grande para quem vai receber. Também quero aqui hoje falar dos professores. A indicação do novo vereador Fábio Valério, no meu modo de pensar, é muito importante, porque, como eu falei, sentado no meu assento ali, o professor, quando ele
Ele está numa escola há algum tempo, ali para ele, com certeza, é quase igual uma casa dele. E o aluno que está naquela escola, com certeza, vê o professor, a professora, também como uma segunda mãe, um segundo pai. Então, tudo isso aqui eu acho muito importante. Não importa se a indicação é do Fábio, ou é do Joel, ou é da Maria, de quem for. Tudo que vai beneficiar a população, com certeza, sempre estarei junto, apoiando. E eu vejo que essa indicação vai sim. O professor vai ter, se for possível, lógico, né, o prefeito fizer, o professor pode escolher a escola lá, que ele vai dar aula. Se é uma escola que está lá há 4, 8, 10 anos, melhor ainda. Os alunos já acostumou com os professores. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. Existe 2 classes que eu respeito muito e admiro. Isso não quer dizer que eu não respeito as outras, não admiro. Mas são os professores e o pessoal da saúde. Professores, porque não existe uma profissão, Falcão, que não passou no mundo do professor. A saúde, porque quando nós tivemos aí em 2020, se eu não estou equivocado, o ano, o Covid, muita gente corria, se escondia. E o pessoal da saúde fizeram a linha de frente ali. Estiveram na linha de frente. Eu quase morri com essa doença. Essa doença quase me levou. Então, quando eu falo a saúde, eu pego lá do médico até aquela menina que faz o café, que faz a limpeza. Então, são 2 categorias que eu respeito muito e admiro muito. São categorias que realmente, não estou falando que as outras não merecem meu respeito, que eu não admiro. Mas essas 2, professores e saúde, são profissionais que têm que ser bem remunerados, que têm que ser visto com um olhar diferente, porque é que nem eu falei, um professor, uma professora, um médico, uma enfermeira, enfim, pessoal da educação e da saúde são muito importantes para todos nós. Muito importantes. E a gente vê em tudo isso que muitas vezes, talvez, um professor ou um agente da saúde, talvez não está tão animado, porque poderia, sabe, tá melhor ali, ganhando um pouco melhor. A gente sabe que não é fácil ser um professor no Brasil. A gente sabe que não é fácil ser um agente da saúde no Brasil. A gente sabe tudo isso aí. Então, eu sempre falei nos eventos que eu ia, a admiração que eu tenho pelos professores, pelo pessoal da saúde. Eu tenho uma admiração muito grande. E com certeza, o que tiver no meu alcance como vereador, para dialogar, para conversar com o Poder Executivo, com certeza estarei aqui para a gente ter esse diálogo. Também quero aqui falar do Conselho Tutelar. Muita gente não dá importância no Conselho Tutelar, só que é um órgão muito importante. Muito importante. E vou falar para vocês uma coisa aqui, vereadores, quem se faz presente, quem nos acompanha. Muitas das vezes são pessoas que não são nem bem vistas, talvez, pelo um pai, pela uma mãe. Talvez acontece alguma coisa, eles têm que intervir com o filho, têm que caminhar para Cornélio. Então, é uma profissão também que não é fácil. Então, aos nossos conselheiros aí, meu respeito, minha admiração pelo trabalho de vocês. Pode contar comigo, como vereador, estarei junto com vocês aqui, para a gente estar fazendo o melhor acontecer. Também tenho que falar aqui dos nossos funcionários da garagem, que são funcionários que realmente trabalham com dedicação, com amor. Por isso que eu falo sobre esse vale alimentação. A importância desse vale alimentação para todos, sabe? Mas o pessoal da garagem, eu falava aqui, nessa casa aqui, quando eu fui vereador, meus primeiros 12 anos, eu sempre falei, a garagem é o coração de sertanejo do município. Vereador Galego, 1 minuto. Obrigado, presidente. A garagem é o coração do nosso município,
ela tem que ser vista com os olhos bons. Nós temos que realmente dar valor aos nossos funcionários, porque não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que para manter uma cidade organizada, limpa, precisa de pessoas estar ali pegando, trabalhando, e tem que ter dedicação, tem que ter amor no que faz. E eu quero aqui, para terminar aqui, agradecer a você, funcionário. Quando eu falo funcionário, eu falo todos, lá da garagem, aqui da prefeitura, da saúde, professores, enfim, a todos os funcionários do nosso município. Meu muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês, e com certeza, não só do vereador Galego, mas dessa casa aqui, o que for preciso para a gente conversar e dialogar junto com o Poder Executivo, vocês podem contar comigo. Muito obrigado. Palavra agora está com o vereador Fábio Valério por 10 minutos. Boa noite a todos e a todas novamente. Eu não poderia deixar de vir na tribuna para falar da minha indicação, para falar de um projeto que foi para leitura hoje. Essa indicação era pedido dos professores na época da campanha, aonde eles queriam ter os mesmos direitos que os professores do Estado. E a justificativa para essa indicação é justamente o que eu falei sentado, que visa melhorar tanto a produtividade do professor em sala de aula, como a melhoria do aprendizado da criança. Repetindo o que eu disse ali, porque tem os professores que preferem trabalhar com alfabetização e tem os que preferem trabalhar nas séries finais. Então, eu acredito que não tenhamos muita dificuldade para o prefeito colocar essa indicação em prática. Também veio um projeto para leitura hoje, que o assunto começou a semana passada, que é sobre a regulamentação dos táxis do município. Nós temos aqui, salvo engano, 8 pontos cedidos, que não existe regulamentação, não existe nada legal, e nós também sabemos que nem todos que têm a cessão de uso pela prefeitura não trabalham como taxista. E como nós estamos num município que não temos mais o transporte rodoviário para Cornélio ou para outra localidade, muitas pessoas de idade são as que mais procuram o serviço do táxi quando elas precisam ir para Cornélio. A maioria é para Cornélio, mas para outra localidade. Então eu entrei com o projeto, que acredito que vai ser votado semana que vem, pedindo a regulamentação desse serviço, que os carros sejam identificados, que eles são táxis, não só pela placa, porque nós temos táxis na cidade que não usa a placa vermelha, que é a placa certa. Então, que eles sejam identificados, que esteja escrito na porta, no para-brisa, que aquela condução é táxi, e o telefone de contato, porque eu tenho certeza, hoje aqui nós estamos em 15 pessoas aqui na Câmara Municipal, se precisar de um telefone de um taxista aqui, ninguém sabe. Então, se a gente que está no meio do povo, conversando, andando, a gente não tem o conhecimento de um número de telefone, imagina o resto da população. E então eu espero que semana que vem, possivelmente venha para votação, eu espero que seja aprovado e que o prefeito municipal também coloque isso a vigorar nosso município, que eu acho que é um serviço de utilidade pública. E sendo um serviço de utilidade pública, não podia estar esquecido tanto tempo. Senhor presidente, seria só, tá? Agora eu peço que o vereador Thales, meu vice-presidente, assuma a cadeira para eu fazer o uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Cumprimentar também aqui a Simone, o Maico, o Anderson e o Falcão Dourado que se encontra aqui. Senhor presidente, na semana passada foram levantadas duas questões a respeito da saúde do nosso município e eu me comprometi aí na tribuna, aí na minha mesa, de ir atrás, conversar com a secretária da saúde para saber o que aconteceu, porque na minha concepções, dois problemas graves que a gente tem que ter uma resposta para dar para a sociedade de Sertaneja. Problemas levantados pelo vereador Joel, do Paranagi, e pelo vereador Galego. O problema que, infelizmente, nós tivemos um óbito de uma senhora lá do Paranagi, e ela procurou atendimento, segundo a Secretaria da Saúde, ela procurou atendimento em Paranagi, o atendimento já tinha se encerrado, e a ambulância, vereador Fábio, vereador Galego, vereador Joel e demais vereadores, estava aqui em Sertaneja abastecendo. Tão logo foi solicitada essa ambulância lá, a ambulância retornou ao Paranagi com a Duda junto, porque era uma situação grave, quando se depararam no meio do caminho com o filho da senhora que estava trazendo ela aqui para o hospital municipal. Então a ambulância retornou e a Duda também foi preparar a sala de emergência para que essa senhora pudesse ser atendida. Infelizmente ela veio a óbito e não conseguiu sobreviver. Essa foi a explicação da Secretaria da Saúde, que a ambulância estava aqui abastecendo e o motorista também estava aqui e não havia mais expediente nesse momento que ela procurou ajuda lá em Paranagi. O expediente já havia se encerrado. Uma situação difícil, mas que eu tenho certeza que ninguém aqui quer que uma pessoa morra, que uma pessoa seja desassistida. Infelizmente, tem momentos que não tem explicação, mas essa foi a explicação da Secretaria da Saúde, que me trouxe, aconteceu isso, vereador Joel, foi isso que aconteceu, e isso que eu estou repassando não só para vocês, como para quem nos assiste pelo Facebook. A outra situação é a situação levantada pelo vereador Galego, de que uma pessoa estava internada no ICL em Londrina, teve alta, telefonou aqui e a ambulância demorou para chegar. O que foi me repassado, vereador Galego, é que a hora que essa ambulância saiu daqui, já tinha um paciente lá do Paranagi para ser levado para fazer um exame em Londrina. Então, como já estava aí na condução para Londrina, levou esse paciente e teve que esperar esse paciente fazer o exame. E na hora de retornar, deixou o paciente lá em Paranagi para depois vir para Sertaneja. Então, não foi uma espera, não foi porque quiseram, mas foi porque precisava levar esse paciente também de Paranagi para fazer um exame em Londrina. Então, essas são as respostas da Secretaria da Saúde, da Silvana e da Ariadne, e eu creio que são pessoas respeitadas, pessoas honestas e que estão passando a realidade dos fatos que aconteceram nesses dois casos, que infelizmente um se terminou num fato grave, mas que não foi por falta de vontade, nem por falta de esforço da nossa equipe do hospital, foi por uma fatalidade que infelizmente uma pessoa perdeu a vida. Senhor presidente, outro fato que eu quero levantar aqui também é que eu acho o seguinte: na campanha nós somos muito questionados, viu, Galego? Que vereador só aparece de 4 em 4 anos, que vereador só volta na casa pedir voto, né, Cornelinho? Na época de eleição. Então, eu estou anunciando aqui hoje que toda semana eu estarei num conjunto de Sertaneja e de Paranagi, ouvindo a nossa população, visitando as casas, e eu inicio esse trabalho na quarta-feira pelo conjunto Nova Aurora. Então, os cidadãos lá do conjunto Nova Aurora, estarei passando lá, cumprindo o meu papel de vereador, de ouvir a população e de ver o que o nosso povo precisa, porque nós estamos sendo pagos aqui para trabalhar. Não é para ficar com conversa fiada e nem com picuinha.
Então eu estarei lá. Algum vereador que queira acompanhar também essas andanças, estou à disposição. Não somos dono da verdade, mas nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. E eu creio que esta é uma forma, porque às vezes a pessoa não vem aqui, mas tem um problema, tem alguma coisa para resolver, e a gente indo lá atrás, a gente vai conseguir resolver alguns problemas. Então digo à população que estarei começando pelo Nova Aurora, na quarta-feira à tarde eu já estarei visitando algumas casas, e essa semana também irei ao Paranagi. Dizer que esse IPTU verde, que hoje eu estive aqui falando sobre ele, tem que ser, viu, Fábio, um momento do executivo estudar, porque isso eles vão ter que renunciar uma receita, então isso quem tem que ver é o executivo. Da nossa parte é só indicar. Mas eu penso que pelo momento que a nossa cidade, o nosso país e o nosso mundo está vivendo na questão ambiental, é uma forma também da gente poder dar uma resposta, poder fazer de Sertaneja uma cidade totalmente voltada ao meio ambiente. Nós já temos uma cidade com bastante árvore, mas nós precisamos de mais. Tem rua em Sertaneja que não tem uma árvore. E a gente está sofrendo com esse sol, está sofrendo com esse clima, e eu acho que é o momento da gente pensar em alternativas que venham de encontro, de benefício à nossa população. E pelo que eu estou vendo, tem muita gente também instalando essa energia solar, que é importante, é um benefício também, que a longo prazo você deixa de pagar uma conta de energia, você vai economizar com isso. Então, é com ações assim que nós podemos transformar a realidade do nosso município. No mais, é dizer que estamos aqui para ouvir o nosso povo, e você que talvez não é ouvido, pode nos procurar, pode estar aqui nas segundas-feiras, que nós vamos fazer aquilo que a população precisa, que é cuidar do povo de Sertaneja. Boa noite, é só, senhor presidente. Está aberta a explicações pessoais, ninguém inscrito. Está aberta a considerações finais. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Galego. Presidente, eu não sei se eu posso dizer. Hoje, conversando com o vereador Cornelinho, eu falei sobre isso aí, sobre a população, ela vê os vereadores muito afastados. E eu, senhor presidente, conversando com o vereador Cornelinho, ele está presente, ele pode até, se for mentira minha, me desmentir, eu falei sobre isso, de visitar os conjuntos, de estar indo de encontro ao nosso povo. E eu, se o senhor me permitir, eu quero estar junto, sim, porque eu acho que é o mínimo que nós, vereadores, representantes do povo, podemos fazer. É de estar indo de encontro à população. Então, se o senhor me permitir, na quarta-feira, para mim é muito grato, uma gratificação muito grande poder participar e ir junto, porque já tinha isso na minha ideia, de visitar os conjuntos, participar mais perto da população, ver algum problema de algum conjunto, de algum lugar, trazer para o prefeito, dialogar com o prefeito. Esse é o nosso papel, a nossa obrigação. Então, eu estaria à disposição. Se assim for do agrado do senhor presidente, estaremos juntos, visitando a nossa população. Isso aí é só. A palavra continua aberta. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Valério. Presidente, sinceramente, eu achei a justificativa muito vaga em relação à ambulância estar na cidade abastecendo. Porque a ambulância estando aqui na cidade voltar para Paranagi, é obrigação dela voltar com o tanque cheio. É obrigação, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu falo isso porque pessoas do Paranagi que me ligaram disseram que a ambulância estava lá e não tinha motorista.
Então, a gente fica sem saber, né? Querendo, claro, achar que quem está falando a verdade é a secretária, né? Na justificativa que ela te deu, se realmente foi a secretária, né? Então, porque a ambulância sair daqui, para o cara chegar lá no Paranagi, para voltar, abastecer, para voltar para lá, não tem muita lógica isso, certo? Então, no mínimo, está faltando planejamento ou instrução para o cara que está dirigindo essa ambulância. Não sei se você consegue visualizar o meu pensamento. Né? Então, em relação a que o Galego expôs na casa na semana passada também, eu acho que quem está fazendo tratamento no Hospital do Câncer tem que ter prioridade. Não tem que passar em Paranagi, não tem que entrar em lugar nenhum. Acho que o Hospital do Câncer, ainda mais quem estiver fazendo o tratamento, né, eu acho que tem que ter prioridade. Tem que ter um carro exclusivo para levar e trazer essa pessoa. A pessoa acabou de fazer aqueles tratamentos, que eu tive uma funcionária lá em Rancho Alegre que também fez, né, e a pessoa fica muito fraca, debilitada. Então, eu acho que o prefeito municipal ele tem que olhar com outros olhares para a saúde e dar prioridade ao paciente que vai a Londrina, no Hospital do Câncer, tendo exclusividade no transporte. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta aos vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Joel do Paranagi. Então, voltando aqui no caso da ambulância, eu quero que todos saibam que Paranagi ultimamente não ficou assim excluído, como era antigamente, mas eu, como um vereador, vou estar aqui sempre lutando pelo nosso direito, Paranagi, sertanejo, principalmente Paranagi, que lá eu convivo, né, há 50 e poucos anos, e vou estar sempre defendendo. Quando eu ver que a ambulância não vai estar, eu vou estar procurando saber onde que está, com quem está, para depois eu saber o que estou falando aqui. Peço desculpa aqui por eu estar falando desse jeito, que eu extraio um dente, então a minha voz está saindo um pouco diferente. Mas eu não vou estar aqui para criticar, mas sim para correr atrás de recursos, que nem agora estive em Curitiba, inclusive o Mike e o Cornelinho, os dois vereadores estavam comigo, e viram que eu fui atrás de recursos. E lá consegui, através de um deputado, que eu venho trabalhando com ele já alguns mandatos que ele teve, e a gente sempre conversamos, né? E agora consegui. Inclusive o ofício vai para a Câmara aí amanhã. A gente vai fazer esse ofício para ver se chega essa ambulância. Essa ambulância eu vou querer que fique em Paranagi, exclusiva a Paranagi. Isso aí até o deputado vai explicar depois. Então é isso que eu estou justificando aqui. Qual o deputado? Deputado Cobra Repórter. Então, é isso que eu quero dizer. Eu vou estar procurando recursos para ajudar a administração, entendeu? Está procurando para ajudar a administração. Não vou estar criticando, vou estar falando a verdade. Vocês vão ver, quando você vê eu falar, pegar a tribuna para falar, é porque alguma coisa está acontecendo e eu quero saber o que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso. A palavra continua aberta aos vereadores. A palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Vitória. Hoje, o nosso prefeito municipal está em Curitiba, né, passando para a população e todos os vereadores. Recebemos hoje um ônibus escolar do deputado Sandro Alex, deputado federal, e do deputado Romanelli, nosso deputado estadual. Seria só, senhor presidente. A palavra continua aberta. E, portanto, alcançamos os objetivos desta reunião. E nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradecemos a colaboração e participação de todos. Nosso muito obrigado e tenham uma boa noite.